To today's webinar. We are Bom dia a todos. Nós estamos começando a nossa transmissão, que todos já estão interpretando. It looks like I am having screen. And let me duplicate this quickly. All right. So we will begin now. Good morning and welcome Vamos everyone. começar agora. Bom dia para todos. O webinar de hoje, nossa sessão. E o tópico de hoje é monitoramento IPC e também a prontidão das instalações para o Covid-19. E já vamos dividir a tela com as nossas apresentações de slides. Um segundo, por favor. There we go. All right. So, sorry, my presentation mode isn't working. Então, minha apresentação, Like I said, como eu disse, hoje o tópico é o monitoramento do IPC e a prontidão das instalações para a Covid-19. All right. Try three. My name is Katie Wilson. Então, meu nome é Kenny Wilson e eu trabalho no programa de infectologia do Centro Americano e eu vou coordenar todas essas séries de webinários do IPC. Então, nós vamos fazer uma rápida revisão para o webinário de hoje. A interpretação está disponível e vocês têm um botão embaixo. Se vocês colocarem aqui, olha, nesse botão interpretação, vocês verão os idiomas disponíveis e o árabe estará na linha de alemão. Para aqueles que estão ouvindo árabe, vocês ouvirão a interpretação para árabe. Aqui nós temos o botão, a função de Q&A, perguntas e respostas por qualquer pergunta pelos tópicos de hoje. Vocês terão moderadores que vão moderar a sessão de perguntas e respostas. Se vocês quiserem saber coisas de logística, conectividade, vocês podem usar a sessão de chat. Então, peço desculpas. Todas as perguntas que recebemos, nós também poderemos receber perguntas e responder. E a sessão está sendo gravada e sua participação é um consentimento para ser gravado. E temos também uns slides e um link para a gravação de vídeo, que será no nosso e-mail semanal e o projeto ECO e no website do CDC. E vamos continuar com todas. Estará disponível para esse link ao final da sessão. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou passar agora a palavra para Denise Cardo. Muito obrigada. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para essa conferência digital. Para mim, é uma maneira muito boa de usar a tecnologia
para me comunicar e também compartilhar experiências. Nós estamos em um momento de muitos desafios e não sabíamos que haveria uma pandemia com sintomas respiratórios. Não sabíamos também que o âmbito da pandemia seria o que estamos encarando agora. Em muitas outras situações de transmissão de infecções, nós já vimos SARS, Ebola e organismos resistentes, e todos os cuidados com as saídas é um ampliador das infecções. E precisamos realmente agir, não só para proteger os pacientes e a equipe, mas também controlar a epidemia. Nós também sabemos que coisas básicas que sempre recomendamos, que as pessoas às vezes não prestam atenção e não vejam os benefícios de controle, práticas de controle básico de infecções, e vemos a falta desses procedimentos. E isso pode ser crítico. E precisamos de ver o que fazer e também como fazer para realmente ter um impacto. E é aqui que eu acho que esse tipo de conversa ela é muito crítica. Eu sempre digo que algo que é muito crítico para nós, para fazermos a diferença e nos compreendermos, é a transparência. Transparência, responsabilidade, compreender não só o que, mas tendo a oportunidade de debater o como. O que estamos recomendando pode ter uma certa diferença, mas trabalhamos juntos com a OMS e outras organizações internacionais e sabemos que nós temos o pensamento, toda a parte racional, todo o raciocínio, por que temos uma diferença? Então, esperamos que isso tenha melhorado na última década com o nosso trabalho, com toda a prevenção e controle de doenças com a OMS e todas as outras organizações de saúde. Não é só o que fazer, é como fazer. E como fazer, então, como lidar com as expectativas, depende de como estamos, como fazemos isso acontecer. Isso depende de muitas coisas, muitos recursos. Depende também de como o seu sistema de saúde foi estabelecido, realidades nos Estados Unidos agora, com a transmissão do Covid em abrigos de idosos, o que está sendo feito para o Brasil, pela Rússia, pelos países europeus. Isso é muito importante. Isso é muito importante ter o diálogo e implementar e aprender com todos. Isso fará uma diferença em como poderemos controlar a epidemia. Quando as pessoas me entrevistam e me entrevistavam no passado, isso nos mantém acordados à noite. E eu sempre disse duas coisas: lidar com o desconhecido. Às vezes não valorizamos isso e agora, embora nós tenhamos aprendido muito sobre essa pandemia, ainda há muitas coisas desconhecidas e nunca podemos pensar que sabemos tudo. Temos que aprender e nos adaptar. E a outra é não valorizar as coisas. Muitas coisas, sabe? Pensamos que as coisas que recomendamos são implementáveis,
podem ser implementadas e muitas vezes esse não é o caso. Essa é uma oportunidade de ver como cada um de nós está implementando essas recomendações e realmente vendo o impacto do que podemos fazer. Eu tenho essa filosofia e é muito importante para nós. Nós nunca podemos esperar uma perfeição. Nós temos que lidar com o bom o suficientemente bom para começar a agir e melhorar regularmente e com rapidez e compartilhar o que estamos fazendo. É uma ótima oportunidade para todos nós para reavaliar o que estamos fazendo e melhorar e ver como poderemos continuar a evitar essas infecções. Finalmente, confiança é muito importante, porque se não confiarmos, nós não ouviremos e melhoraremos o que estamos fazendo com base na experiência de cada um. E a consciência não vem de um dia para o outro. Ver os nomes de todos vocês que estão apresentando hoje, o nome de tantos que estão hoje nos assistindo, isso mostra que é um relacionamento que desenvolvemos com todos vocês através dos anos. O nosso grupo de controle de infecções internacional e a minha divisão temos feito um trabalho fantástico, trabalhando com muito de vocês e vice-versa. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso, trabalhando conosco e trabalhando entre todos vocês. E é assim que podemos, realmente, isso é uma vantagem para nós, para aprender, melhorar e fazer a diferença. Que nosso principal trabalho é proteger as pessoas, incluindo nossos pacientes e todos os trabalhadores, os agentes de saúde. Muito obrigada por estarem presentes hoje. E também o projeto ECO, trabalhar conosco, porque essa é uma maneira muito boa e esperamos que no futuro, mesmo quando depois que tivermos passado pela pandemia, possamos evitar situações como essa. Muito obrigada. Agora eu passo para Paul. Bom dia e sejam bem-vindos à segunda sessão dessa série de webinar. Nós estamos todos aqui para lutar com a Covid. Meu nome é Paulo Malpide, eu sou epidemiologia no programa CDC, divisão de qualidade e promoção de prevenção de infecções. Temos 3 apresentações seguidas com um painel de perguntas e respostas que fazem parte disso. Então, vamos começar. Eu vou pedir aos nossos participantes que se apresentem e vamos começar com o Dr. Jeffrey. Eu trabalho aqui, estou baseado em Copenhagen, meu nome é Jeffrey Hegme, sou do escritório da OMS aqui e eu estou também na equipe de suporte e prontidão hospitalar. Nosso panelista, Dr. Sandy. Sanjeev, é um prazer estar aqui com todos vocês que trabalham na prevenção de doença. Eu sou o chefe do departamento do hospital em Kerala, que está lutando com a Covid. Eu também lidero um projeto no hospital e faço em outra parte do país. E também trabalho com controle da epidemia e muito obrigado também pela presença. Muito obrigado, Dr. Sanjeev. E temos a doutora Ana e a doutora Beatriz em São Paulo. Eu sou Ana Moraes, Beatriz Peroni. Nós coordenamos o Comitê de Crise e Prontidão em Resposta em nosso hospital no Brasil. Somos parte de um grande hospital público no Brasil
Tem sido um desafio muito grande, é um prazer estar hoje presente aqui. Muito obrigada. Nossa panelista, doutora Aqua. Meu nome é Toti, eu estou do Departamento de Prevenção à Infecção e Controle da Nigéria. E estou aqui também trabalhando com esse programa no meu país e durante desse surto de Covid-19. E também tenho que agradecer a toda a força-tarefa em nome do CDC da Nigéria e do Grupo Técnico de Controle IPC. Eu estou muito feliz e grata de estar aqui hoje. Muito obrigado, Toti. Nosso próximo panelista, Elois Kihung. Agora, podem me ouvir? Muito obrigada. Meu nome é Elois Kihung. Eu trabalho aqui com a ITEC. Eu estou colaborando com o Ministério da Saúde para capacitar agentes de saúde nas melhores práticas em IPC. Muito obrigado. Obrigado, Lois. E temos também, doutor. Você precisa. O som dele não está muito bom. Eu estou no grupo de resistência antimicrobial e no escritório da OMS do Oriente. Nós vamos voltar para cada um, mas agora vamos para nossas apresentações. E a primeira apresentação, que é a importância de monitorar os programas IPC, e o monitoramento é um esforço conjunto de mim e a minha comoderadora, doutora Benedetta. Então, agora eu vou passar para a senhora, para a Benedetta. Benedetta, com você. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer muito aos colegas da CDC, a esse projeto maravilhoso e essa ideia dessa série de webinários globais para coordenar também e trabalharmos juntos nessa iniciativa que acredito que tem muito valor para as pessoas que estão em campo. Agora, a minha tarefa é apresentar esse tópico e espero que vocês possam ver a minha tela. Vocês podem confirmar que estão vendo minha tela? Acho que agora está bom, não? Então, como eu disse, aqui eu sou a líder técnica do controle e prevenção de infecção IPC da OMS, junto com os colegas do Departamento de Emergência. E aqui eu tenho a tarefa de começar a refletir na importância do monitoramento em geral no IPC e depois passar para o Paul para falar na importância desses tempos difíceis, porque é fácil. Para fazer um monitoramento durante um surto é um desafio muito grande e precisamos compreender como isso é tão importante. Começarei falando o que eu espero que todos já sabem agora, os componentes fundamentais do OMS, dos programas eficazes do IPC, que foram implementados em 2015, logo depois do surto de ebola na África, para ajudar a todos a identificar e implementar
os elementos mais importantes para fazer os programas IPC eficazes. Nós não temos hoje para falarmos isso tão detalhadamente, mas há 8 componentes principais com recomendações a nível das instalações. 6 desses são considerados de níveis nacionais. Eles são recomendações com base em evidências e muitas organizações mundiais, e também é um projeto muito bem sucedido em colaboração com o Programa Nacional do CDC. Essa representação visual, vocês podem ver que monitoramento e o feedback, ele é um componente fundamental, mas vocês podem entender que o monitoramento, além do monitoramento, nós temos outros componentes que têm o mesmo significado, que é a vigilância de propósitos associados à saúde. Eu diria que é o melhor que poderemos ter depois dos nossos desfechos de monitoramento. E outro também são as estratégias multimodais para implementação eficaz das atividades IPC. Falando de componentes fundamentais 6, monitoramento, auditorias, práticas e atividades IPC e feedback. E há outros indicadores de processamento, de conhecimento, que são componentes muito importantes. E há 2 recomendações muito fortes a nível nacional, a nível das instalações, que é garantir a necessidade de monitoramento. E as razões por que dizemos isso é porque há evidências fortes e concretas de estudos únicos que demonstraram que esse é um método único de conseguir melhorias importantes, e sabemos que, como parte de estratégias multifacetadas, isso é muito importante. Por que devemos monitorar? Usando dados coletados, poderemos conseguir mudanças comportamentais através das melhorias dos projetos. Poderemos também avaliar nossos programas, onde estamos, o que deveríamos fazer melhor ou implementar das próximas vezes. E fazendo tudo isso, poderemos envolver todos as nossas partes interessadas. Isso é essencial. É também esse feedback oportuno. Se só fazemos vigilância ou indicadores de monitoramento, não usamos os dados, é um grande esforço e não terá tanto importância no final. Então, tentamos monitorar integrando com outros sistemas de monitoramento, por exemplo, melhorando o rastreamento, indicadores no campo da qualidade do cuidado, segurança de pacientes. Esse elemento de monitoramento e feedback tem os outros componentes, que é as estratégias multimodais, e temos isso muito claro na estratégia que estamos. Então, toda a higiene que estamos e todas as estratégias de aperfeiçoamento e outros desenvolvimentos. Vocês podem ver aqui, um dos elementos-chave é o monitoramento e feedback que estamos transformando aqui. Temos que verificar e oferecer um feedback e facilitar o aperfeiçoamento dessa maneira. O elemento de monitoramento é parte da melhor abordagem para a implementação do projeto e a melhoria dos projetos. Vocês podem ver aqui, na estratégia de aperfeiçoamento multimodal, temos 2 passos que são sobre
avaliação. Passo 2 e passo 4. E também etapa 5, que tem elementos de monitoramento e avaliação, o que foi feito nas etapas anteriores. Quero dizer algo que o monitoramento deve ser feito somente para aperfeiçoamento, não é para julgar nem as pessoas, nem os sistemas ou as instalações. É no espírito da melhoria contínua de qualidade. Às vezes funciona, muitas vezes funciona, que dá um sentido de urgência, que há certas lacunas e também o monitoramento pode mostrar que há pontos fortes existentes. Temos que ter consciência dessas conquistas e também nossos colegas e aqueles que tomam decisões, e para mostrar que o progresso é possível quando verificamos todos os nossos pontos fortes. E é importante também fazer isso através de ferramentas validadas. Pelo menos os requisitos mínimos do IPC devem estar sendo colocados. Temos que saber quais são os requisitos mínimos que são os componentes principais do IPC. É um programa muito abrangente, que leva anos para ser alcançado. Junto com os colegas do CDC, identificamos, fora dos componentes, dos elementos principais, o que é o mínimo que precisa estar implementado em cada instalação, em cada país. Vocês podem imaginar, isso tem que estar parte da preparação, da prontidão, estarmos preparados para isso. Indo para a apresentação, que o Paul vai falar também, eu gostaria de mostrar que nessa estrutura de requisitos mínimos, nós temos indicadores muito importantes que precisamos refletir sobre ferramentas que Paul falará, que estão relacionadas ao nível das instalações, prontidão e preparação, que tem que estar pronta para isso, que são componentes muito importantes a qualquer nível do sistema de saúde, que são requisitos medos. Ter também SOPs, pelo menos imprecações padrões, e também são para cada componente fundamental, que são fundamentais. E eu gostaria agora de passar a palavra para Paul, que vai falar com várias ferramentas sobre a filosofia de cada um. Passo a palavra para Paul. Muito obrigada. Obrigado, Benedetta. Então, como a Benedetta falou, eu vou falar agora algumas das ferramentas que foram desenvolvidas para a prontidão e a preparação, e alguns dos pontos, a importância do monitoramento e o espírito do monitoramento. E também nossa meta é evitar que a transmissão associada com os cuidados do SARS-CoV-2 para agentes de saúde, pacientes, suporte à manutenção de serviços essenciais de saúde. Todas as instalações de saúde devem estar preparadas para identificar e administrar com segurança e indicar os pacientes que apresentam sintomas de Covid-19 de acordo com diretrizes locais. E o uso de ferramentas de monitoramento estruturadas para avaliar prontidão em áreas-chave do Covid. Então, tipos de avaliações estão prontas. Então, elas estão estabelecidas assim. Então, uma abordagem que são as ferramentas de prontidão. A prontidão não é só no IPC, há uma variedade, temos que ver muitas dimensões, as prontidões, não só IPC,
E eu quero mostrar alguns exemplos da OMS europeia e também da OPAS. Aqui, esse quadrado no meio mostra a capacidade de prontidão e preparação no contexto do IPC. E o CDC, a OMS, tem todas essas ferramentas de avaliação, desenvolver essas ferramentas. E também há ferramentas de avaliação que faz avaliação da implementação das diretrizes Covid-19, e tem o exemplo da ferramenta de triagem do CDC e também a ferramenta de isolamento da OPAS. E aqui temos também essa ferramenta de avaliação muito importante, temos recursos que falaremos. Para começarmos isso, vou falar sobre a prontidão em vários domínios. E aqui na OPAS temos fazendo isso e também na OMS europeia. Essa é uma ferramenta de avaliação que inclui outras áreas relevantes, que é a gestão de casos IPC, coordenação e comunicação de hospitais, que já vamos falar isso, e também os aspectos importantes, logística, suprimentos, recursos humanos, também vigilância e laboratório, e pensar também a continuidade de serviços essenciais de saúde e a capacidade em um surto. Quando falamos da prontidão, essas ferramentas da CDC, essa equipe internacional já desenvolveu essas ferramentas. É um subconjunto de áreas de prioridade da prontidão do Covid-19. Inclui muitas coisas, são os componentes importantes, como a coordenação IPC, garantindo que há boa comunicação entre a equipe IPC e todo o resto do hospital, e também a disponibilidade de suprimentos, a triagem está implementada, o IPC em unidades de tratamento, e também o monitoramento de agentes de saúde e a preparação para um surto de pacientes. E também há essa ferramenta tem um modelo de plano de ação para avaliar e avaliar todas as lacunas de desigualdades e também de prioridades. Então, temos que ter muitas informações para informar a todos. E essa ferramenta de avaliação da OMS tem 7 domínios. E temos também um painel de revisão, e isso será colocado para vocês em todos os domínios técnicos do IPSO, e nesse link aberto vocês podem selecionar o IPC e todo o material poderá ser visualizado por vocês. Indo para uma avaliação mais detalhada, que avalia a implementação dos componentes críticos e a infraestrutura da triagem, e aqueles que estiveram conosco na semana passada, vocês viram a triagem muito detalhadamente. Então, temos uma lista de verificação que ajuda a todos que entendem como eles estão implementando cada ponto dos procedimentos de cuidados no CDC. Então, o que nós falamos já na semana passada, e aqui temos também, é uma lista de verificação que vai a cada parte dos cuidados. Nós temos a área de respiratório, se os quartos foram desenvolvidos e implementados da maneira que deveriam ser, e essas ferramentas também, onde a nossa lista vai ser divulgada. E também aqui nós temos também a avaliação do IPC e o IPC nas áreas de isolamento, de acordo com a OPAS, e foram divididos em 4 componentes para avaliar
o IPC? Recursos humanos, administração, governança, práticas de área de isolamento, higiene das mãos, gestão de resíduos, EPI, etc., e o reprocessamento de dispositivos médicos. E também vem com um arquivo Excel que é disponível para a inserção de dados e análise. Se cada item foi, e com base nesses resultados, há várias tabelas e gráficos criados nesse arquivo Excel. E isso está disponível no site da OPAS. E também estamos monitorando o ponto que a Benedetta está falando. Temos que ter melhorias. Os resultados de avaliação devem ser usados para identificar lacunas críticas e informar o planejamento para abordá-las. Há considerações para usar os dados de avaliação e melhorar a implementação das diretrizes da Covid-19. E também importante enquadrar as avaliações colaborativas e não punitivas, envolver as lideranças das instalações durante e depois das avaliações e priorizar as lacunas que requerem poucos recursos, mas que terão um grande impacto no ponto de partida, o ponto inicial. É um grande lugar de começar e dar início. E teremos mais recursos disponíveis mais tarde, mas aqui temos todos os recursos que foram oferecidos e todos os links que vocês podem chegar às páginas individuais de cada um. E agora eu vou parar de compartilhar minha tela e agora eu vou passar a palavra e como poderemos implementar tudo isso. E antes que vamos para essa apresentação, então tivemos algumas perguntas. Eu vou perguntar aos nossos colegas do ECO, que essas perguntas são sobre uma enquete, falando sobre as atividades de monitoramento no contexto das instalações. A primeira é, antes da pandemia da Covid-19, a sua instalação conduzia rotinariamente algum monitoramento no IPC e atividade de feedback? Sim ou não? Okay, let's see the results. So a fairly even split. About 56% of you do routine. Então, 56% diz que sim antes da pandemia e 44% diz que não. Então, vamos para a próxima pergunta da enquete. Suas instalações conduziram um monitoramento IPC e atividades de feedback para o Covid-19? Sim ou não? Okay. And it looks like a higher Parece percentage. que um percentual mais alto de pessoas já estavam fazendo atividades de monitoramento IPC, 55%. A próxima pergunta agora. Então, que atividade... Essa é uma pergunta de múltipla escolha. Vocês devem selecionar todas as atividades de monitoramento do Covid-19 que as suas instalações conduzem. Selecionem todas que se aplicam. Múltipla escolha. Avaliação da prontidão da instalação, avaliação de risco da exposição dos agentes de saúde, monitoramento do seu equipamento EPI, aderência às precauções baseadas na transmissão do Covid-19, auditorias de higiene das mãos, monitoramento de limpeza ambiental e nenhuma das respostas anteriores. Então, como é uma resposta de múltipla escolha, daremos um pouco mais de tempo para todos. Aqui vemos os resultados. A atividade mais comum é o monitorar o EPI e também a prontidão e avaliação
e precauções contra a transmissão e também auditoria de higiene. Próxima pergunta, por favor. Então, essa é sobre a coordenação. Um representante do IPC está incluído no seu comitê de prontidão e resposta ou grupo de trabalho do Covid-19 ou outra estrutura? Sim, não. A minha instalação não tem um comitê ou grupo de trabalho de Covid-19. Oh, Há I'm uma sorry. maneira de você mostrar os resultados? Perdão, eu vou fazer isso agora. Obrigado, Benedetta. E agora, os resultados, sim, desculpem. Sim, boa notícia, 72% disseram que sim, que o IPC estava incluído, 12% disseram que não e 16% disseram que a minha instalação não tem um comitê. Então, agora eu tenho mais uma pergunta. Então, também, qual tem sido o maior desafio IPC na preparação para o Covid-19? Garantir que o suprimento de EPI ou outros suprimentos IPC, estabelecer uma triagem para o Covid-19, administrar agentes de saúde expostos ou infectados com Covid-19, adaptar diretrizes técnicas IPC para uso local ou outros. Okay. Let's see. So the biggest challenge, perhaps not surprisingly, Então, é garantir o suprimento de EPI ou outros suprimentos IPC, 54% disseram que sim. Estabelecer triagem para o Covid-19, 16%. Administrar agentes de saúde, 13%. Adaptar diretrizes técnicas, 14%. E outros, 3%. Muito obrigado pela participação. E vamos agora passar para a próxima apresentação. Mas agora continuaremos e vamos passar para a próxima apresentação. Jorge Olício, que é do iTech no Quênia, que vai falar de uma ferramenta de prontidão do IPC no Quênia. Muito obrigado, Paul. Já vou agora compartilhar a minha tela. Vocês podem ver a minha tela agora? Então, aqui, essa é uma avaliação da prontidão das instalações para a Covid-19, usando ferramentas eletrônicas, lições do Quênia. Eu sou o representante do meu país, do iTech, diretor do iTech no Quênia. Começarei com algumas divulgações, que eu não tenho nenhum relacionamento financeiro com as entidades comerciais produzindo os produtos relacionados a cuidado de saúde e serviços. E a minha apresentação, eu vou falar sobre os fundamentos e também demonstrar como escolhemos usar essa ferramenta eletrônica para avaliação da prontidão das instalações para o Covid-19 e também a inserção de dados e a transmissão, a análise de dados e a experiência piloto e os próximos passos. Também quero repetir que o iTech é um centro de saúde, de treinamento e educação internacional, que tem colaboração da Universidade de Washington e a Universidade da Califórnia. E também quero falar que por que uma ferramenta eletrônica? Porque, tradicionalmente, nosso sistema, ambiente de sistema de informações de saúde, já está maduro e conhecido pela adoção rápida
de inovações. Antes de 2020, o ITEC, o Ministério da Saúde, tem experiência em usar ferramentas eletrônicas para projetos de controle de infecções antes da pandemia. E o ITEC e o Ministério da Saúde adaptaram essa ferramenta de avaliação de prontidão das instalações de sedação para o Covid-19 e está suportando a configuração de 2 ferramentas eletrônicas. E esse suporte do ITEC, dessas 2 ferramentas, que são, uma é o aplicativo de rastreamento DHIS2 e o outro é o aplicativo ROGE. E para falar um pouco mais, para vocês entenderem esse aplicativo, o ITEC tem usado, pelo menos o aplicativo ROGE, numa pesquisa em todo o país para coletar dados dos pacientes. Então, essa ferramenta de prontidão e avaliação das instalações tem coordenação, comunicação e relatórios. Todas as sessões importantes foram abordadas aqui. Queremos digitalizar tudo isso e também tentar ter a frequência de tudo isso. Como instalações passam pelas avaliações, podemos também apresentar como temos o número de casos em cada instrumento, podemos ter o treinamento, a triagem e avaliação de casos suspeitos, monitoramento, preparação de surto e plano de trabalho de abordagem de lacunas. Aqui temos um formulário, esse é o formulário no Quênia. Temos unidades nacionais que mostram aqui algo que eu gostaria de falar, e o aspecto dos dados eletrônicos usados, eles têm o registro comum das instalações e tem também uma comunicação que garante que cada instalação no Quênia está registrada numa plataforma chamada de mestre. Essa plataforma, quando usamos uma ferramenta eletrônica, nós vamos direto para esse registro. E esse registro já tem informações e eu quero mostrar a aparência da ferramenta. Aqui nós podemos ver tudo que é usado aqui na plataforma. Vamos na plataforma e criamos campos. Você não precisa ser um profissional tão especializado. Basta que você entenda as perguntas e os aspectos básicos são que pergunta você quer fazer. E aqui temos as respostas, que podem ser sim ou não. Por exemplo, então temos aqui, temos sim, não, e se vocês receberam alguns aspectos, se você tem o que era aplicável ou não aplicável. Aqui temos o campo de teste e o segundo ponto é mostrar, depois que vocês já criaram o questionário, aqui temos o aplicativo já disponível na Google Play Store. Vocês podem procurar por ele, baixá-lo. Por enquanto, só é válido
para os Androids na Play Store da Google, mas ainda não está ainda disponível nas plataformas iOS para produtos Apple. Aqui nós temos as instruções para avaliações que são dadas em cada pergunta. Então, por exemplo, a instalação tem os seguintes suprimentos em estoque para qualquer tempo da avaliação. Então, podemos fazer e criar isso. Isso é importante para mostrar que vocês podem gerenciar e garantir que se alguém vai submeter isso, você pode realmente abordar pontos específicos. Uma vez que você tem os itens já inseridos, você pode ter acesso e você cria os formulários de avaliação. Temos as perguntas, por exemplo, as perguntas sobre suprimentos. Vocês podem selecionar múltiplos itens, ou sim ou não. E depois que vocês já inseriram seus dados, vocês não precisam ter a internet. É possível que, uma vez os dados inseridos, a conectividade, às vezes, pode ser um problema. Então, uma vez os dados inseridos e baixados, vocês podem configurar a ferramenta pela primeira vez e, subsequentemente, a implementação incluem coletas de dados, com internet ou sem internet. Então, quando vocês têm a internet disponível, os dados serão enviados para o servidor, se a internet estiver disponível, e serão sincronizados, ou então ficarão na sua caixa de saída até que vocês tenham uma conexão com a internet. Mas quando vocês têm a internet, os dados são enviados. E aí, vocês têm que fazer um sign-in para continuar. Vocês têm a unidade nacional, a nível nacional. Vocês podem ir para a visualização dos dados do aplicativo na web, fazer o login com o seu e-mail, com uma senha, e há várias coisas que vocês podem fazer. Algo muito importante é analisar os dados. Tem estatísticas de descrição na plataforma, tem tabelas, vocês podem fazer também atividades mais complexas, mas o mais importante é que permite que vocês façam uma análise de dados através da plataforma. Algo que vocês também podem fazer, que é muito importante na interface, é que vocês podem usar essa estatística descritiva e aí avaliar. E como vocês fizeram as perguntas, por exemplo, no caso do Quênia, temos aqui a prontidão. Então, temos 16% bom, 33% aceitável e 50% precisa de melhorias. E teremos implementações nisso, mas vocês podem rapidamente ter uma visualização da situação e onde vemos pontos fortes e não tão fortes, que são bons, aceitáveis ou ainda precisam de aperfeiçoamento. Aqui, além das estatísticas, temos também um mapa geográfico. O sistema mostra a funcionalidade de permitir coletar informações geográficas. Vocês podem ver aqui no mapa do Quênia, que é importante, se vocês estiverem fazendo,
centenas de instalações. Vocês podem ver o mapa e ver de onde a maioria dos dados está vindo. Então, tentamos colocar os dados nesse mapa, mas também num gráfico de distribuição, mas esse exercício de coleta de dados, isso é muito bom para todos os centros, porque as pessoas têm que adaptar essas informações e vão achar os pontos-chave em cada área. E algo importante também da coleta desses dados geográficos, e mais tarde usar esses dados, dependendo de onde vocês estão. Vocês podem criar mapas de densidades para usar como aplicações. O sistema coletará esses pontos geográficos. E algo também importante é essa tabela pivô, que não foi necessariamente pré-definida. Vocês podem comparar dados em várias unidades subnacionais e poderão exportar essa tabela também. E aqueles que não estão tão acostumados, vocês podem exportar esses dados para apresentações, para unidades nacionais, ou usar como outras fontes estatísticas de informação. Então, essa característica é interessante. Vocês também podem ter um painel de amostras que vocês poderão monitorar o que está acontecendo no campo. É uma característica muito boa para monitorar. Se vocês estão pensando que instalações já estão bem preparadas, ou aceitáveis, ou precisam de aperfeiçoamento, vocês podem fazer com esse painel customizado. E essa ferramenta de painel mostra bastante bem esse gráfico para monitorar todas as unidades nacionais e as pessoas, como elas estão fazendo a coleta de dados em suas instalações. E se houver um problema com a logística ou outro problema, isso ajuda quando vocês estiverem monitorando a coleta de dados. É um exercício muito rápido de coleta de dados. Então, esse é o meu último slide. Essa é uma experiência piloto, é fácil de usar, dá uma orientação breve por teleconferência, como o Zoom. Há um vídeo de demonstração disponível, pode avaliar as instruções que estão embutidas em cada pergunta. É muito rápido, tem um tempo médio de completar uma avaliação de 50 minutos a 2 horas. Está na plataforma Android. Vocês podem implementar com muita facilidade todos os dados coletados. Então, as próximas etapas são completar essa ferramenta de avaliação eletrônica, colaborar com o Ministério da Saúde em avaliações de todas as instalações habilitadas e continuar a testar a interoperabilidade entre o ROGE e outros sistemas de informação do Ministério da Saúde. Então, eu gostaria de reconhecer todos os meus colegas do CDC, Ministério da Saúde e o ITEC. Muito obrigado. Muito obrigada, George. Foi muito bom ver a ferramenta e também ver
isso a nível nacional de seu país. Muito obrigada. Gostaria agora de apresentar o próximo apresentador, Dr. Panesh, diretor do Tata Memorial Hospital em Mumbai, doutora Tosha, e ele é um grande hospital de oncologia na Índia. Dr. Pramesh, será, por favor, que o senhor pode compartilhar sua tela? Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar nossas experiências do COVID-19 e a pandemia. Aqui eu gostaria de mostrar, compartilhar a experiência de nosso hospital, que é um grande hospital de câncer em Mumbai. Eu não tenho nenhuma divulgação para fazer e os meus objetivos é falar da coordenação institucional, prontidão, resposta à pandemia Covid-19, falar sobre relacionados a pacientes, relacionados à equipe, prontidão do hospital, gestão do confinamento nacional e interrupção da cadeia de suprimentos e os principais princípios de resposta. Então, as consequências do Covid-19 é que temos desafios, vários desafios, para todas as partes interessadas. Desafios para pacientes, carência de pessoal de hospital por causa da quarentena, ou alto risco, ou por causa do confinamento, que às vezes o confinamento não permite que eles cheguem ao hospital. Também carência de suprimentos, que é falta de máscaras, EPIs adequados, carência de camas e ventiladores. Para mim, algo que define muito da consequência disso é o medo generalizado no público em geral, pacientes e nos agentes de saúde, que é uma resposta que estamos observando. E também temos que ter um equilíbrio, porque temos um problema adicional, que temos o desejo de oferecer o melhor tratamento, nós temos que ter um equilíbrio entre a necessidade de continuar com o tratamento de câncer para os pacientes e garantir a segurança para pacientes e funcionários. Como vimos os dados antes, muitas das apreensões entre os agentes de saúde são por causa disso. Como nós somos o maior centro de tratamento de câncer na Índia, temos dois aspectos fundamentais. O que devemos fazer para o tratamento durante o Covid-19? Individualizado por cada instituição e paciente e não pode ser prescritivo. Então, quais são os princípios? Tem relatórios vindo de outros países que mostram como eles estão lidando. Então, o mais importante para nós é como devemos fazer uma trajetória possível, qual é o estágio da pandemia, qual é a infraestrutura disponível no hospital. E também, isso vai depender dessa infraestrutura disponível na situação do centro. E também o risco do Covid-19 versus o risco do tratamento inferior para o câncer. Então, aqui temos as diretrizes da Rede de Câncer Nacional para o oferecimento de cuidados no tratamento do câncer em Covid-19. E aqui vemos como isso está acontecendo no país. Temos muitos pacientes, mais de 100 mil pacientes. Então, os princípios gerais é reduzir o risco para pacientes, reduzir os recursos e a utilização dos recursos de cuidados de saúde, identificar os casos suspeitos e reduzir o risco para os profissionais de saúde.
Então, os princípios gerais são de medidas de controle da infecção, higiene das mãos, distanciamento social, etiqueta ao tossir, evitar aglomerações, acompanhamento de remarcações, teleconsultas e limitar o número de visitas. E essas teleconsultas é um sistema eficiente, que são consultas chamadas em vídeo para fazer o acompanhamento. Então, nós explicamos para eles como para reduzir o número das visitas, porque essa limitação do número de visitas é para evitar aglomerações, tentando limitar o número de pessoas que frequentam o hospital. E também vou falar sobre os dados. Em muitos dos centros, nós temos rastreio para febre, inflamação na garganta e outros sintomas, história de viagem, contato de pacientes parentes, redirecionar os pacientes para evitar a mistura com o resto dos pacientes, só chamar os pacientes para entrega de remédios. Então, temos que realmente evitar que as pessoas venham e temos que fazer um acompanhamento telemônico para os cumprimentos e consultas rápidas na área de entrada. E o que fizemos muito cedo na pandemia é que nós identificamos aqueles da nossa equipe que estavam em risco e tentamos poupar a equipe. Aqueles que não estão na linha de frente, tentar fazer com que eles trabalhem de campo, em casa. E poupando a equipe, eles podem trabalhar em casa fazendo inserção de dados, teleconsultas e também multitarefas. Aquelas pessoas que estavam com licença médica remunerada, eles estão trabalhando em casa e temos atividades que mantêm eles ocupados, como inserção de dados, teleconsultas. E essas multitarefas, isso também foi muito importante. Para multitarefas, podemos fazer uma hierarquia de participações, o que eles podem fazer. E eles podem também garantir um sentimento de que eles ainda pertencem à equipe, embora estejam em casa. E também tivemos que começar fazendo um treinamento de medidas de controle de infecção e o uso apropriado de máscaras, luvas e EPI. Essas mudanças comportamentais vieram através da pandemia. E treinamos todos muito rapidamente. Eles tiveram que aprender tudo. EPI, máscaras, luvas, eliminação de resíduos. E aqui tem uma fotografia do treinamento da nossa equipe sendo treinada. E outros da equipe também sendo treinados. Vocês podem ver o distanciamento social que eles estão mantendo uns dos outros, que é um aspecto também dos protocolos que foram colocados. Então, vocês têm que ter garantia que a sua máscara N95 foi muito bem colocada. Eu devo mencionar que tivemos que customizar o tratamento do câncer durante o Covid-19. Fizemos uma triagem. Então, tivemos que fazer o que tinha maior prioridade com menor prioridade. Tivemos que priorizar. E a prioridade é aqueles que tinham risco iminente de mortalidade. Tivemos que estabelecer tratamentos para essas pessoas. Então, eu não vou detalhar tanto, mas também falando das cirurgias, incluindo os procedimentos de emergência, radiação, quimioterapia
e a priorização. Publicamos muitas coisas e muitas das publicações, isso já tem mudado muito. Isso eu estou mencionando, temos que ser flexíveis, mudar nossas decisões e abertos para as mudanças que estão acontecendo rapidamente, para que os centros respondam rapidamente. Então, falando a resposta do TMC, que são as iniciativas direcionadas aos funcionários, estabelecer mecanismos abertos com uma comunicação transparente, aqueles funcionários em alto risco, proteção da equipe, e cada decisão tomada foi logo comunicada à equipe, que não haja lacuna na comunicação. Isso é importante, muito importante. E também alguns funcionários estão em licença médica remunerada, mas estão contribuindo, não necessariamente no hospital, não estamos expondo esses funcionários ao contágio. Então, estamos protegendo a equipe. E também há iniciativas direcionadas aos pacientes, estratégias de mitigação de aglomeração, estações de rastreio e teleconsultas. E também temos as respostas da prontidão do hospital e SOPs para todas as atividades relacionadas, clínica de febre, enfermaria de isolamento e testagem de Covid-19. Temos que ver tudo isso, considerando todas as nossas preocupações. Nós percebemos que para preparar nossas equipes, nossos pacientes, tínhamos que estabelecer uma instalação só para o Covid-19. Tivemos também que lidar com o confinamento nacional, garantindo transporte para a equipe, transporte de pacientes, alimentação e também um hotel no hospital para pacientes e também para a equipe. Lidamos com problemas como esse transporte. 85% dos pacientes são de fora de Mumbai. Então, essas pessoas têm que ter um transporte adequado para chegar ao hospital. E instalações e suprimentos básicos, fornecer alimentos para todos. E tivemos também que estabelecer um hotel no hospital para pacientes e equipes que estejam em situações de muitos desafios, ou que morem muito longe, ou que venham de muito longe do hospital. Aqui temos o prédio do hospital, aqui pessoas fora do hospital, que têm requisitos e necessidades. Eu mencionei sobre as instalações que tivemos que fazer para o staff. Aqui mostra o tipo de transporte, o ônibus. Temos 3.000 funcionários que precisam de transporte. São ônibus privados que tivemos que contratar até o momento. 66 grupos diferentes por dia de equipes indo e voltando de suas casas para o hospital. Isso foi algo que agora estamos fazendo, mas algo que foi uma necessidade pela natureza do confinamento nacional da pandemia. Aqui são os hospitais, indo para o hospital, e temos que manter também uma distância social das pessoas sentadas no hospital, que mantêm uma distância umas das outras. Tentamos fazer isso durante o confinamento nacional. Foi um desafio logístico para a nossa equipe. E também temos que coordenar essa rede de centros de câncer.
temos mais de 200 centros de câncer. Então, houve uma disseminação dos Centros Nacionais de Tratamento de Câncer. Então, essa é uma parte importante da disseminação, parte de 3 ou 4 webinários para disseminar as melhores práticas dentro dos centros de câncer. Também compartilhamos essas apresentações com as pessoas envolvidas nos centros de tratamento. E, como falei, o CDC foi crucial na disseminação de informações. Essa é a apresentação oferecida, que são os cronogramas de limpeza recomendados no contexto do Covid-19. Eles fizeram várias apresentações para as nossas equipes e a importância também da enfermagem para prevenir a transmissão da doença. E essa equipe de enfermagem, toda a equipe do hospital, que são pessoas muito importantes na prevenção da transmissão da doença, e também publicamos esse documento da gestão do câncer na Índia durante o Covid-19, e vou resumir isso. Nós temos também várias iniciativas, a prontidão dos hospitais, a administração, o cuidado do câncer, direcionados aos pacientes, aos funcionários, a prontidão dos hospitais. Nos últimos 60 dias, nós temos briefings diários, que são apresentações diárias. Então, como um resumo, prontidão é importantíssima, temos uma resposta multifacetada, a tentativa de estar sempre um passo à frente, temos que manter uma comunicação transparente e aberta, e temos também ter um conceito de sala de planejamento estratégico para ter essa comunicação aberta e transparente, e também essas reuniões diárias nessa sala de planejamento diário, e agilidade na tomada de decisões é muito importante. 3 dias atrás, nós tivemos que tomar decisões muito rápidas e tivemos que mudar paradigmas em toda essa pandemia. E agora, alguns dos recursos, gostaria de compartilhar esses slides com vocês. Aqui tem os sites que vocês podem acionar e estarei aberto a perguntas ao final da apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Os slides virão para todos que se registrou no webinário após a sessão. Então, agora eu vou para a nossa perguntas e respostas. Então, eu peço desculpas aos panelistas. Temos agora perguntas e respostas. E as perguntas, uma pergunta para os nossos colegas no Brasil. Vocês têm recomendações para aumentar o perfil do EPC para as pessoas em lideranças, e as pessoas estão preparadas para o Covid-19? Sim, eu acho que a ação mais importante nesse ponto é ter um plano e criar um comitê de crise e ter pessoas juntas como os professores, administradores, especialistas do IPC que podem suportar as decisões desse comitê de crise. Temos que convencer todas as partes interessadas que temos que ter mudanças operacionais no seu hospital. Nós aqui temos 2.400 leitos e temos que ter 900 camas só para pacientes de Covid-19. E também ter um staff separado, temos um prédio que é só para pacientes do Covid-19 e a equipe também que cuida desses pacientes está separada da outra equipe
que dá atendimento a outros pacientes para outros tratamentos contínuos. Então, essa foi uma mudança radical na operação do nosso hospital. Então, temos o Comitê da Crise, que torna isso mais fácil de ser implementado e comunica os planos e implementa essas ações no hospital. Eu acho que isso é o principal que está acontecendo e que deve acontecer. Então, muito obrigado. Então, agora, nós estamos moderando as perguntas. Então, por favor, faça as perguntas através da caixa de chat. Eu quero algumas perguntas para o monitoramento do IPC no contexto do Covid-19. Eu vou direcionar essa pergunta para um colega da OMS na região do MRO. Então, por favor, será que o senhor poderia falar um pouco? Muito. Eu vejo isso como não é um monitoramento único, é todo o IPC e o fortalecimento a nível das instalações, a nível nacional, como um pacote de seus componentes. Então, isso deve ir adiante nessa abordagem, com essas especificações. Temos que estabelecer um programa IPC nacional para garantir que as diretrizes sejam implementadas e teremos que ter também pontos focais a nível de tomada de decisões. Isso é muito crucial. Nossos palestrantes já falaram, temos o IPC e a gestão, e ter também o IPC tendo um centro de operações durante uma crise como o Covid-19, mas também no nível de emergencial, a importância do IPC deve ser aumentada a nível nacional, lidando isso com a prontidão geral e a estrutura de resposta, não só como uma atividade individual, mas se olharmos em as melhorias do IPC e o monitoramento de vários países, temos que atividades estabelecidas e protocolos estabelecidos, mecanismos, todos os sistemas de melhorar o monitoramento do IPC. É um investimento de custo, de prazo, de curto prazo, de prazo médio. Tudo que está sendo feito agora, não só uma resposta à Covid-19, mas deveremos tentar institucionalizar esse tipo de trabalho. Muito obrigada. Sim, Paul, já o que já foi falado, eu acho que há 2 pontos também. Os requisitos mínimos, que já falamos durante a apresentação, são um ponto inicial das capacitações do IPC e a prontidão das instalações nos países. Os indicadores principais são os requisitos mínimos, são a linha inicial para implementar as respostas e as atividades diárias e as mudanças do IPC. Essas respostas aos surtos e às epidemias e às pandemias. Então, dizendo isso, temos que melhorar e construir capacidades nesses tempos difíceis e também, não só durante os surtos, as instalações deveriam ter pelo menos um ponto focal para o IPC. Deveria haver diretrizes, treinamento para a equipe clínica e também a equipe de limpeza do hospital e procedimentos e medidas implementados, vigilância
E também tudo isso tem que ser uma abordagem integrada a estratégias multimodais. Esses requisitos mínimos devem ser o primeiro ponto a ser o início, ponto inicial. E também a avaliação a nível nacional e a nível das instalações. Precisamos focalizar a atenção no EPC, implementar esses requisitos mínimos nos países e, com base nisso, e quando acontecem os surtos e também durante a pandemia. Então, eu estou pensando o IPC como, a nível nacional, até o nível das instalações, até o monitoramento, e todos esses aspectos, para falar um pouco sobre a abordagem do monitoramento do IPC no contexto e também em tempos normais na Nigéria, como está acontecendo agora. Para nós, na Nigéria, nós passamos para vários cenários da pandemia, estratégias, tivemos uma imagem de longo prazo e tivemos que tomar ações imediatas. Em fevereiro, nós avaliamos a prontidão das instalações nacionais por o Covid-19, muito semelhantes aos nossos colegas do Quênia. Tivemos uma pesquisa, também um instrumento eletrônico de avaliação e também um plano de resposta. Por exemplo, algo muito importante observado, que nossas instalações não tinham o programas IPC e descobrimos que as pessoas não tinham rastreio, identificação, notificação para a Covid-19 e não tinham também como poderiam implementar isso. Então, tivemos que oferecer ações imediatas para que eles pudessem implementar na epidemiologia e também no website do CDC. E aí monitoramos a capacidade do IPC e na Nigéria nós temos centros de nível 1, nível 2 e nível 3. Tínhamos que ter ferramentas para avaliar como usar isso para esses níveis e tivemos também que esses cartões de marcação antes do Covid-19 e também para avaliar os centros de tratamento e acomodar isso para o Covid-19. E esses cartões e esses painéis vinham e eram usados para suportar os centros de tratamento, onde víamos lacunas no tratamento. A pessoa tem que ter organização e deliberação para conseguir resultados. Às vezes, uma tentação de ter uma resposta muito rápida. E nós, na Nigéria, nós estabelecemos objetivos e cada instalação tem uma implementação, um aperfeiçoamento na prevenção de infecções e controle. Isso foi o mínimo. E nós agora já temos isso implementado em todos os programas e temos uma rede e trabalhamos com eles para ter uma rede estadual e todos os sistemas têm isso implementado, programas nacionais para uniformização dos tratamentos. Não temos tempo. Usamos na Nigéria o monitoramento como um instrumento do aperfeiçoamento de qualidade. Espero que tenha mais tempo para explicar o que estamos fazendo. Muito obrigada. Eu acho que nossos panelistas terão oportunidade de falar. Muito obrigada. Eu gostaria agora de passar para algumas perguntas sobre a nível das instalações práticas. Queria perguntar a Lois como você pegou as lacunas identificadas do IPC durante as avaliações no contexto da Covid-19, mas também nas avaliações regulares do IPC
e realmente organizou o seu plano de ação. Por favor, você pode falar sobre o seu plano de organização, Lois? Obrigada. Lois, can you unmute yourself, please? Por favor, você pode acionar seu microfone? Muito obrigada pela pergunta. Pegar as lacunas identificadas durante a avaliação é muito importante. Como você aludiu, não é uma coerência de coletar dados e só manter isso. O que estamos fazendo aqui, com o Ministério da Saúde aqui, é garantir que a coleta de dados serve para ação. Então, temos as equipes, as instalações de cuidados de saúde e ter a liderança de cada instalação que são capazes de estabelecer as equipes para intervir e priorizar essas intervenções, quais são os pontos principais e ver como aqueles que têm alto impacto e ter a rapidez necessária. E algumas dessas implementações não são só por um período de tempo, por curto prazo, são planos de longo prazo. As lacunas serão avaliadas para garantir que elas serão maximizadas e maximizaremos as conquistas em treinamento, em agente de saúde. Então, precauções padrão, por exemplo. Uma das perguntas da prontidão e consciência das instalações é se eles terem um programa de higiene, monitoramento e as instalações. Nós estamos ajudando a eles todos terem esses programas implementados. Sabemos que a higiene na prevenção da infecção é importantíssima. E o envolvimento da liderança nas instalações, da infraestrutura para a higiene. É uma questão de ter um passo, uma etapa de cada vez, é um plano de longo prazo. As instalações, às vezes, não têm uma infraestrutura de higiene tão boa. Então, quanto mais rápido consigamos garantir um plano para a higiene das mãos com álcool gel e também suprimentos consistentes para todos, e sempre encontramos nas nossas instalações que a infraestrutura, em algumas instalações, está dilapidada. Eles não estão funcionando. Algumas instalações têm uma torneira que funciona e às vezes não funciona. Então, planos de higiene são fundamentais para garantir, para melhorar a infraestrutura das instalações. A triagem para os sintomas não é só a limpeza, mas também ver como os sintomas respiratórios, pacientes com sintomas respiratórios serão isolados numa área de espera, onde os pacientes com esses sintomas respiratórios ficarão ali isolados. Basicamente, estamos envolvendo as partes interessadas, as equipes. Vocês podem planejar intervenções para abordar essas lacunas, essas deficiências. E essas instalações devem ter, às vezes, não tem o orçamento necessário. Então, também estamos envolvendo os representantes do país para abordar a questão de orçamento. Muito obrigada. Eu não posso concordar mais com a sustentabilidade dos planos mencionados, porque essas últimas palavras que você disse realmente envolver as lideranças, que eu quero perguntar ao doutor Sanjeev. Por favor, doutor Sanjeev, quero perguntar, na sua experiência, quais são as melhores estratégias para garantir a melhoria de práticas e aderência às práticas do IPC no contexto desses planos
que a Lois já mencionou. Muito obrigado pela pergunta. Esse é um grande motivador para todos implementarem práticas apropriadas. Estamos envolvendo pessoas da liderança, pessoas do hospital que estão envolvidas na prevenção das infecções. Então, é como um sonho que está vindo à realidade. O que estamos também vendo é que a prevenção da infecção são muitas pessoas. Então, estamos oferecendo treinamento para as pessoas envolvidas. Então, essa é uma oportunidade para envolver a todos. E o que mobiliza a todos, e todos concordam, são as diretrizes, que quando chamamos os chefes dos departamentos e todos os professores associados e toda a equipe, e aí envolvemos a todos, e também temos que envolver comissões, comitês, e também concordar nas práticas de cuidados. E 100% das pessoas foram treinadas, de todas as universidades, faculdades, instalações, na região, e eles todos se envolveram nas precauções padrão da IPC. Eu venho da uma parte do país, que é Kerala, que só tem uma população muito grande, e estamos tentando achatar a curva e estamos fazendo uma parceria, temos uma vigilância eletrônica e também estamos tentando implementar isso em todo o país. Todos os dias nós vemos os aspectos positivos, temos um gráfico com todas as localidades, isso reflete também nas sociais e também no aprendizado por todas as pessoas que participam, todas as equipes. Sim, eu também estava lá naquela instalação, eu estava ali, e eles se envolvem e implementam tudo que está sendo publicado. Então, essa parceria é muito importante, termos um inventário das capacidades que temos, a liderança em cada parte interessada. O som sumiu, perdão, voltou. Então, cada parte interessada envolvida na prontidão da pandemia foi importante na nossa instalação. E os últimos pontos mencionados é que tudo isso impulsionado pela tecnologia, é importante que todos participem. Eu venho de uma organização sem fins lucrativos e tivemos que adotar esses procedimentos. E temos também que quando os pacientes vêm e eles identificam o que está acontecendo e quando os sintomas são identificados através da triagem, isso é muito importante. Tudo é importante. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, porque tudo que você descreveu é uma estratégia multimodal por abraçar a causa e também mencionar que o mais importante é uma ação coletiva, é uma ação multidisciplinar, coletiva, que deve ser implementada com sucesso e envolver a todos. Isso são as partes mais interessadas. Muito obrigada. Agora eu já vou passar para as conclusões. Muito obrigada por esse webinário maravilhoso.
Obrigada a todos, muito obrigada por estarem conosco hoje. Então, um rápido anúncio é que a próxima semana, se para receberem crédito CME, cliquem no link na caixa de chat e, por favor, completem o questionário e, por favor, estejam conosco na próxima quinta-feira, 28 de maio, para avaliação de risco de profissionais de saúde e o monitoramento. O tema será isso. Então, muito obrigada pela atenção de todos.